que abdicou da vida com a nobreza russa para se dedicar às famílias pobres de camponeses. Suas obras expressam toda a inquietude sobre os mistérios da alma humana e aquilo que vem a nos tornar pessoas boas. Esses são reflexos de suas recorrentes crises existenciais e dos questionamentos a respeito da fé que move as pessoas humildes. Seus textos influenciaram grandes nomes da literatura por todo o mundo e ainda hoje são um marco na história da literatura. A Morte de Ivan Ilitch é uma de suas últimas obras e desde a primeira página do livro sabemos qual o destino do personagem principal. Dali em diante, acompanhamos as recordações dos principais momentos na vida de Ivan, ou pelo menos aqueles que o personagem julga como as decisões que mais definiram a trajetória de sua vida, a profissão como juiz, o casamento e a vida junto aos filhos. De maneira emocionante, Tolstói consegue tornar o leitor um espectador presente no quarto de Ivan Ilitch, observando a queda e ascensão de uma vida torturada em seus últimos dias. Essa é uma leitura nada menos que obrigatória. Você ouviu Minuto Leitura. Quando o assunto é coronavírus, informação é a melhor prevenção. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço, nunca com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e lave sempre bem as mãos, dedo a dedo, com água e sabão. Juntos somos mais fortes. Saiba mais em saude.gov.br/coronavírus ou ligue 136. Apoio Amirte, Associação Mineira de Rádio e Televisão e CERT-MG. Você sabia? Quem tem graduação ganha 3 vezes mais e a taxa de empregabilidade é muito maior. Quer fazer graduação? Faça direito. Faça Unopar. Deixe seu idoso em um local onde ele se sinta em casa. Conforto, carinho, atenção e todo o suporte necessário para que ele seja bem cuidado e tenha uma melhor qualidade de vida. Tudo isso em um só lugar, no centro da cidade, próximo ao Hospital das Clínicas e todas as referências em saúde. Cuide Residencial para Idosos. Rua Braulio Carneiro, 78, bairro Morro Chique, em Itajubá. Acompanhe pela rádio. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt.
Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, você que já está começando a manifestar nas redes sociais, enviando perguntas. Muito obrigada. A nossa convidada de hoje é a doutora Regina Helena Noronha Grilo. Ela é especialista em otorrinolaringologia. Então, eu comentei com ela o nominho para dar nó na nossa língua. Doutora Regina Helena, muito bom dia. Bom dia, Nilda. Bom dia aos seguidores, ouvintes. É um prazer estar aqui, Nilda. Muito obrigada, doutora. Bom, vamos conhecer um pouquinho quem é essa jovem médica bonita, doutora Regina Helena Noronha Grilo. Eu sou formada aqui pela Faculdade de Medicina, daqui de Itajubá. Fui para São Paulo, sou de Campinas, né, de São Paulo, mas a minha família tenho uma família aqui em Itajubá, né, a família do meu pai é daqui, e fui fazer minha especialização lá em São Paulo. E eu tô rindo. Isso. Ah, tá. E aí o Grilo é do marido? O Grilo é do marido. Ah, quem é seu marido? Olha eu. O Gil, filho do Gil da Unimed. Aí, olha só que delícia. Coisa boa. É bom a gente saber, doutora Regina, assim, quem é, né? Eu sempre brinco, é uma nova safra de médicos chegando e que a gente tem que conhecer um pouquinho mais. Doutora, mas as pessoas já estão aqui se manifestando, até porque a sua sogra está aqui. Ah, que ótimo. Assim. Acabei de compartilhar aqui. Ótima médica. Ah, gracinha. Gracinha, né? A Niceia está fazendo uma pergunta aqui que todo mundo está querendo fazer. Gostaria de saber dicas para amenizar o sofrimento deste tempo super seco. Ela tem bronquite, outro tem sinusite e outros ites que incomodam muito. A dica principal é hidratação. Hidratação. E a hidratação, ela é sistêmica, né? Então, ingerir bastante líquido, né? Água, sucos naturais e chás e afins, mas também a hidratação da mucosa nasal, que a gente faz através do uso do soro fisiológico, que existem apresentações infinitas nas farmácias agora, né? E também a umidificação do ambiente, né? Porque o tempo realmente está muito seco. Nossa. Essas queimadas estão terríveis, né? E isso daí afeta demais, principalmente quem já tem doenças respiratórias, né? Doutora, outra coisa também, quantas vezes devemos hidratar o nosso nariz? No mínimo umas 3 vezes ao dia. Então tem que andar com sorinho. Tem que andar com soro, Você indica, só o soro fisiológico ou tem algum outro? De preferência o soro fisiológico na forma de spray, né? Aqueles sprays de jato contínuo. Ah, sim. Que eles hidratam numa intensidade melhor. Mas também dá para fazer através de inalação, né? Com o uso de inalador, a gente usa o soro fisiológico, faz aquela inalação por um período de uns 3 a 5 minutos, né? Aqui é difícil da gente ficar andando por aí com soro de frasco, seringa e afins. Então, os sorinhos que já vêm prontos nos frascos de spray são mais interessantes. 3 vezes ao dia, viu, gente? Tomar bastante água, né, doutora? Exatamente. Agora, outra coisa também, doutora Regina Helena, as pessoas estão confundindo muito esses sintomas, né? Secura, dor de cabeça que acomete com a possibilidade do
Covid-19. E é uma confusão natural mesmo, viu, Nilda? Porque né? a gente está no meio de uma pandemia e esse vírus ele afeta justamente essa área respiratória, né? Então, tem alguns sintomas que eles são realmente muito parecidos com uma rinite comum, com uma sinusite, né? Então, a gente deve ficar bem atento e, na dúvida, deve sim procurar o especialista e realizar o exame específico, né? Porque existem algumas doenças, a sinusite, por exemplo, e o Covid, eles têm sintomas muito parecidos. Então, fica bem difícil da gente fazer esse diagnóstico numa primeira visualização do paciente. Entendeu? Isso aconteceu comigo mesmo. Eu tive um problema de rinite, essas coiseiras todas, fui para o pronto-socorro da Unimed e aí me deixaram de quarentena. Acontece mesmo. É a orientação que está se dando para os médicos dos pronto-socorros para poder sintomas que são muito clássicos da doença, né, do Covid, que é clássicos, vamos dizer assim, é uma doença nova, então a gente não tem muita coisa sobre ela, né? Está tudo se aprendendo agora, né? Então, para se fazer realmente o teste específico, né, nos sintomas ativos e deixar de observação, quarentena mesmo. Doutora, outra coisa também é que dicas da vovó, até que ponto funciona você colocar uma toalha molhada na cabeceira da cama e também uma vasilha com água para quem não tem o dinheiro para comprar um umidificador. São métodos que funcionam, sim. A vasilha com água, a toalha molhada no quarto. Eu já ouvi pacientes dizendo que colocam o varal de roupa para secar dentro do quarto. Teve alguns pacientes que fizeram isso. Eu achei sensacional, mas assim, não precisa de tanto, viu, gente? Mas funciona. Não é assim tão efetivo, mas ele ajuda a umidificar o ambiente, sim. Olha só. Então, eu sempre falo que a gente não pode abrir mão dessas dicas de vovó, né? Todas as dicas da avó têm um fundamento bem interessante, viu? Elas não falam isso à toa, já é um conhecimento de anos e anos, né? Outra coisa que é muito usado lá na nossa família, desde eu de criança, a minha mãe, no caso, né, ou a minha avó, fervia água, colocava numa bacinha, aí eu recordo que eu prendia o cabelo, baixava a cabeça, eles me cobriam com uma toalha, eu abria a boca e ia inalando. A gente agora, se você for perceber, Nilda, os inaladores, eles não são mais com ar aquecido. Tá? Todos eles são frios. Isso é uma segurança que se tem para evitar queimaduras e para evitar também a proliferação de micro-organismos como fungos, bactérias, que se aproveitam desse ambiente quente para proliferar. Né? Então, assim, o uso dessa chaleira, né, de ficar ali, é até interessante, mas a gente precisa tomar certos cuidados da temperatura, de não estar excessiva, porque senão você pode fazer uma vasodilatação e isso causar algum sangramento, né? Não ficar colocando coisas, né? Tem gente que coloca óleo de eucalipto. Isso eu não coloco, né? Não, que acho que piora, né? E aí isso daí pode ser um agente irritante também para a mucosa nasal, tá? Então tem que tomar cuidado nesse sentido. O uso do soro ainda é... diretaço. O melhor. Ok. Doutora Regina Helena, vamos falar um pouquinho da importância da respiração. Acho que a gente não sabe respirar, não. Pois é, Nilda. O pessoal só repara nessa importância da respiração quando a gente fica sem ela, né? É verdade. Então, assim, respirar é um ato tão natural. E respirar pelo nariz é tão mais natural que até os recém-nascidos, eles só sabem respirar pelo nariz. Para poder respirar pela boca, a gente tem que fazer estímulos para eles fazerem isso.
né? Então, assim, a respiração nasal ela é extremamente importante para que a gente faça a umidificação do ar que vai para os pulmões, a hidratação desse ar que vai para os pulmões, tá? Então, ele tem que estar todo trabalhado e o nariz faz tudo isso para que ele chegue da melhor maneira possível para poder ser melhor absorvido pelos pulmões. Ah, tá. Doutora, eu queria falar um pouquinho também em matéria de respiração, pegando aí o ronco, a apneia. Então, o ronco e a apneia... o ronco é o estridor, né, que acontece justamente pela diminuição do calibre da via aérea, tá? E isso pode acontecer por diversos fatores, né? Alterações anatômicas, né? Desvios de septo, hipertrofias de amígdala, de adenoide, no caso das crianças, que é o principal fator, né, de ronco e apneia. Mas a apneia em si, ela é uma doença que acontece uma dessaturação, então diminui a oxigenação, isso durante o sono, né? Então, o paciente, ele abaixa de 90% a sua saturação, e isso daí vai causando alterações sistêmicas com o tempo, né? A respiração oral também, né, que o paciente acaba fazendo para poder tentar fazer uma compensação. Então, é uma doença que a gente precisa fazer um diagnóstico precoce para evitar complicações sistêmicas posteriores. Doutora, se abrir-se a internet, você vai ver lá. Aparelho, geralmente, o homem ronca mais que a mulher mesmo? É relativo isso, mas sim, acontece. Compre o aparelho X, põe na boca do seu marido para você poder dormir sossegada. Mais ou menos assim. Tem nasais, né? Dilatadores nasais, aparelhos intraorais, né? Existe uma diversidade de aparelhos miraculosos na internet, né? Mas, assim, cada um deles tem uma especificação. Ele deve ser usado para algum distúrbio específico que está causando aquele ronco. Então, aquilo que serve para um não serve para o outro. Por isso que é importante passar com um especialista para ele poder fazer esse diagnóstico. Né? E o ronco e a apneia são doenças que elas são tratadas tanto pelo otorrinolaringologista, como pelo neurologista, como pelo pneumologista. Tá? Então, as doenças do sono, elas podem ser tratadas por todas essas especialidades. E agora também, em relação aos aparelhos intraorais, existem dentistas especializados nessa área de tratamento do ronco também, tá? Mas também para algumas situações específicas. Olha só, então, a cura, doutor, apenas ameniza? Existe cura, sim. Existe cura para a apneia e para o ronco. Contanto que seja feita o diagnóstico correto. Outra coisa aqui. Vamos falar um pouco. Que o vídeo está fazendo uma pergunta aqui, mas está tão fora do contexto. Quais os cuidados você já falou para nós, né? Principalmente nesse calor infernal. Né? E o tempo frio, doutora? O tempo frio, na verdade, é a mesma coisa, porque a gente não percebe. A gente estava vivendo até uns 15 dias atrás um frio muito grande, né? Porque, querendo ou não, nós estamos no inverno ainda. Apesar de estar com essa cara de verão, estamos no inverno. E o tempo frio, ele tem essa complicação também, né? De ser mais seco, da umidificação e do aquecimento do ar que entra pelos narizes ser mais dificultada. Então, acaba levando a algumas complicações como epistaxes, né? Que são sangramentos nasais. Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Os mesmos cuidados que a gente tem no tempo quente, a gente precisa ter também no tempo frio. É que a gente acaba, no frio, parece que a gente toma menos água, que a gente lembra menos da hidratação, né? E ela é tão importante quanto. Isso deve ser feito o ano todo, não só nesses períodos. Doutora, e o bebezinho? O bebezinho, como é que a gente faz a parte de hidratação? Estou pensando aqui no coitadinho. Da mesma forma. Nilda, é a mesma coisa. A criança pequena, a gente também faz a hidratação nasal delas já desde do recém-nascido mesmo. Não existe restrição para o uso do soro fisiológico. Ele não tem nenhum tipo de complicação. A função dele é apenas hidratar e lavar as fossas nasais. Então, a gente pode usar ele desde o nascimento.
Ô, doutora, o bebezinho dá algum toque? Tem algum movimento que ele faz que a mãe ou quem estiver cuidando possa perceber que ele está com o narizinho seco? A secura nasal a gente não vai assim perceber. Às vezes ele faz um estridor, né? Ele tem um barulhinho que ele faz quando ele respira, quando ele inspira e quando ele expira, que acaba aparecendo como se fosse mais seco mesmo, né? Mas a secura a gente percebe, a mãe que tem aquele cuidado, que vai dar na hora do banho, né? Depois tem aqueles cuidados depois do banho, na secagem, ela vai acabar percebendo que está juntando um pouquinho mais de crosta no nariz, né? Então, que não é aquela umidade natural que deveria existir, né? Mas a parte mais importante que a gente precisa no bebê, no recém-nascido mesmo, é a gente saber se ele tem a fossa nasal pérvia, porque às vezes ele nasce com uma imperfuração dessas regiões. Nossa, E aí, como ele só sabe respirar pelo nariz, então, às vezes, isso leva a complicações muito graves, inclusive a síndrome de Mas como é que a mãe vai saber disso? Isso é feito durante a sala de parto. Na sala de parto? O pediatra já faz uma sondagem para poder verificar se existe esse tipo de complicação. Fiquei até apavoradinha agora. Ô, doutora Regina, outra coisa, querida, eu percebi esses dias da minha neta, 7 aninhos, ela estava coçando demais assim o nariz, sabe? Parte de fora. Falei, Mariana, essa menina está com problema de alergia. Não necessariamente se trata de alergia, mas pode ser um quadro de rinite, que não necessariamente se trata de alérgica, né? Por conta do tempo mesmo. Né? O nariz, ele percebe, como a respiração nasal, entram essas micropartículas que elas, às vezes, são irritantes, né, para o nariz. Então, para o organismo como um todo, né? E daí a forma dele reagir a isso são essas coceiras, a secreção, às vezes, posterior, mas também retronasal, que fica aquele gotejamento, né? Então, são algumas coisas que a gente acaba percebendo que existe um agente irritante ali naquela região. Ô, doutora, Regina, esses ites todos, eles são hereditário? Vai passar? Existem fatores hereditários, sim, que influenciam. A gente estudos dizem que se o pai e a mãe forem alérgicos, a possibilidade da criança ser alérgica é acima de 80%. É verdade mesmo. Eu tenho, minha filha tem, minha neta tem. Ô, doutor, e o ácaro, que fica muito no tapete, ele é o vilão disso tudo? Ele é um dos. Um dos. Existem vários agentes alérgicos, né? O ácaro, a poeira, a fuligem, que é essa que está pegando a gente agora, né? A poeira também, porque tem várias reformas aqui na cidade, né? Asfaltando e tudo mais. Então, sobe um poeirão, né? Então, existem vários fatores, além dos vírus, das bactérias, dos fungos, né? Que também tem essa ação nas ites. Né? Esses dias teve queimadas aqui em Itajubá, violentas, e aí aquela fumaça, eu moro aqui no centro, o negócio estava lá no final do BPS, eu estava sentindo. É isso mesmo. Tudo aquilo, mas parece que é pior do que tudo. Mas é isso mesmo. É por isso que a hidratação nasal é tão importante. Eu corri e fiz mesmo. Agora, doutora, você falou assim que o melhor é ter esses... Não é respirador, como é que chama mesmo? O umidificador. Sim. Quem tem o quente, como é que faz? Encosta, compra outro? Não, ainda dá para se usar, mas tem que ter esse cuidado mesmo. O que acontece? O umidificador, ele deve ser usado para melhorar a umidade do ambiente, mas ele não tem que ficar ligado 24 horas por dia, tá? Porque o uso dele 24 horas por dia vai aumentar demais a umidade e aí proliferam esses micro-organismos, né? Porque daí o ambiente todo, tapete, cortina, a roupa de cama, tudo fica úmido. E aí começa fungos, começa a ter a proliferação desses outros micro-organismos que vão acabar também piorando os sintomas. Então, a gente tem que deixar... eu costumo dizer aos meus pacientes que use umas 2 horas antes de dormir.
deixa lá, fecha o ambiente, coloca o umidificador para funcionar, longe da cama, né, longe da cabeceira, vamos dizer assim, para umidificar todo o ambiente, e depois pode desligar, pode ficar sem ele, entendeu? No caso da toalha, da bacia, aí a gente não precisa ter esse tipo de preocupação, porque daí ela vai estar trocando essa umidade com o ambiente o tempo todo, ela não vai estar atrapalhando nesse sentido, tá? Ok. Aqui é tanta coisa aqui. A Glauciete Terezinha está por aqui, de Lese, doutor Marcelo Mendonça, Gracinha, a Leonor Grilo, parabéns pela escolha do assunto, e médica, Nilda. Desde que a gente se conheceu lá no Gustavo, né? É verdade, é verdade. A Nicéia está dizendo que é ótima matéria. João Henrique Gonçalves, muito bem esclarecido. Meu pai. Seu papai? Um abraço, papai. Está lá em Campinas? Isso. Tá. Que eu ia perguntar mesmo? Em relação aos produtos de limpeza, doutora. São agentes irritantes bem complicados, viu? Agora, talvez, com o uso da máscara, as pessoas têm percebido um pouco menos. Mas também pode estar na máscara, porque as pessoas têm usado Cândida, né? Eu vou dando propaganda, né? Mas a água sanitária, né? E outros produtos para poder fazer a higienização das máscaras. E, às vezes, fica resíduo. Para quem tem essa alergia a esses tipos de produtos de cheiro mais forte, acaba sendo irritante também. Aí dá aquela vermelhidão na pele, coceiras e tudo mais, né? Mas eles têm um fator bem importante, viu? Doutora Regina, aposenta a vassoura? Quando os pacientes são alérgicos, a gente precisa aposentar. Aí dá preferência ao aspirador. E o pano úmido. E o pano úmido, tem algum produto que a gente possa usar que não irrite nada as nossas mucosas? Olha, a água e sabão neutro funcionam muito bem. E aquela dica da vovó também de usar vinagre também funciona. No sabe? chão? Pode ser usado no chão. Faça um pano com vinagre e depois limpa de novo, para não ficar aquele resíduo do vinagre também, né? Solução, né? A gente não passa ele direto. Eu vou até fazer uma propaganda aqui. Lisoforme é bom no dia a dia? O lisoforme, ele é bom, sim. Tem efeitos muito bons. E o lisoforme, ele tem tanto aquele que não tem odor, não tem cheiro de absolutamente nada, quanto aqueles com odor, né? Então, aí dá para todos os tipos de mucosas nasais, vamos dizer assim. É verdade. Doutora, outra coisa também que a gente vive quando está pintando essa crise, é impressionante. Eu pego um perfume, vou aspirar. Sim. Por que acontece o espirro, doutor? O espirro, na verdade, é um movimento involuntário, tá? Então, o organismo, ele usa isso como proteção. Todo aquele agente irritativo que entra numa quantidade excessiva no seu organismo, a gente vai acabar espirrando como uma forma de colocá-lo para fora. E o espirro, ele pode chegar até 160 km por hora. Nossa! Pensa como é importante o uso da máscara nessa situação que nós estamos vivendo. Tem gente que tira a máscara para espirrar, né? E não é legal. Na verdade, a gente deve espirrar num lencinho descartável, né? Sempre cobrindo a boca e o nariz para evitar espalhar mesmo esses micro-organismos. O doutor Rogério Vilela, que é o presidente da nossa Unimed, um dia ele chamou minha atenção. Eu fui soltar aquele espirro e eu fiz assim, segurou. Ele falou, Nilda, que frescura é essa? Solta o espirro. É verdade. É muito importante, imagina, então, são 160 km por hora que ele pode chegar. Imagina a pressão que isso faz dentro da cavidade nasal. Então, a gente não deve segurar o espirro.
porque pode levar até complicações vasculares, né? Pode levar, assim, dependendo da... Lógico que se você já tem uma predisposição, né? Mas tipo o quê, doutora? Sangramentos nasais, tá? Então, aí é uma pressão muito grande e ela pode levar a esses tipos de complicação, sim. Porque realmente é muito mais bonitinho você fazer atchê do que atchê. Cubra a boca e o nariz e espirre com gosto, viu, Nilda? Nada de segurar, né, Não. doutor? Ô, doutora, outra coisa também que a gente confunde muito, como é que eu sei que eu tô com rinite ou sinusite? A rinite e a sinusite, elas têm quadros muito parecidos mesmo, só que a rinite, ela especificamente uma irritação da mucosa do nariz. E a sinusite é uma irritação da mucosa do nariz e dos seios paranasais, tá? Então, é das cavidades como um todo. Então, ela afeta tudo. Tanto é que, hoje em dia, o termo mais utilizado é rinossinusites, né? Porque ela afeta o nariz e os seios paranasais. Os seios paranasais são essas cavidades que existem dentro da face, né? Mais grosseiramente dizendo, na testa, nas bochechas, né? Nas maçãs e dentro da cavidade nasal mesmo. Então, a gente diferencia uma da outra por alguns sintomas também, né? Porque a rinite, ela vai apresentar a coriza, né? Que é o escorrer do nariz, né? Que escorre aquela secreção nasal, que ela pode ser tanto anterior quanto ela pode ser retronasal, né? Aquele gotejamento posterior. Vai ter a coceira, normalmente vem acompanhado de coceira, tanto nasal como de face e tudo mais. E no caso da sinusite, a gente vai sentir um peso, não é especificamente uma dor de cabeça, como todo mundo fala, estou com dor de cabeça, estou com sinusite. Não necessariamente, tá? A dor, ela é bem específica, ela é uma dor em peso. Parece que os dentes, aquela sensação de que os dentes vão cair. Nossa, parece que tem agulhinha. Muitas vezes Aqui acompanhada fica de dolorido. febre. Né? Muitas vezes acompanhada de febre, principalmente quando se trata de uma infecção bacteriana, né? Porque ela também pode ser viral, também pode ser fúngica e também pode ser alérgica, né? A vacina funciona mesmo, doutora? A vacina pneumocócica? Essas vacinas que os médicos receitam para as crianças, vai tomar vacina, faz o teste. Tá, as vacinas antialérgicas. Isso. Sim, essa imunização, ela funciona muito bem. Tá? Ela tem, só quando ela é bem especificada. Então, a importância de fazer o teste, tanto de sangue quanto de pele, é justamente para poder fazer esse diagnóstico específico. Porque a vacina ela tem que ser direcionada para o tipo de alergia que a criança, o adulto, a pessoa tem. Ok. Gigi, tão importante como a doutora falou, é prevenção. Hidratação é o nome. Exatamente. É o principal. A Sandra pode estar por aqui, Flávio Henrique. Boa tarde a todos da Futura e de Itajubá. Um abraço do Flávio de Diadema, São Paulo. Doutor Marcelo Mendonça Rodrigues, parabéns, Nilza. É Nilda, doutor? O que será? Deve ser o corretor. É o corretor, né, doutor? Então, tá aí. Doutora, parabéns, Nilda, excelente programa e uma ótima convidada. Concordo, viu, doutor Marcelo? É ótima convidada mesmo. Para um assunto que, por mais que você fale, sempre tem dúvida, doutora Regina. É verdade. Né? Então, Que coisa... Sempre tem. Bom, doutora, quem quiser saber mais, conversar, como é que faz? Eu atendo lá no Espaço Médico, né, lá aqui em Itajubá. Onde que é o Espaço Médico, doutor? O Espaço Médico fica lá próximo da rodoviária. Tá. Né? É a antiga Unimed. A Unimed já foi lá a Unimed Pronto Atendimento já foi lá no lugar onde hoje é o Espaço Médico.
Ah, tem mais colegas seu lá. O doutor Marcelo, inclusive, é um dos médicos lá, a doutora Paula Carvalho, a doutora Cíntia, dentista, a doutora Isabelle, ginecologista, são todos colegas lá, Lívia, endócrino. Ah, então tá aí. Deu para mais ou menos saber, a rua é? É a Presidente Roosevelt. A número Presidente 33. Roosevelt. A gente fala tanto por causa do Cicobi. É próximo do Cicobi, vizinhos do Cicobi. É verdade. Olha, doutora, gostei muito de rever e também de poder te entrevistar. Foi um prazer enorme estar aqui, Nilda. Gosto muito do seu trabalho, gosto muito da rádio, tem coisas muito interessantes, as músicas também gosto bastante. Oh, beleza. Admiro muito o seu trabalho também, já desde do jornal, antigamente. Então, é um prazer enorme estar aqui, podendo esclarecer um pouquinho a respeito da minha especialidade. Ok, falou. Então, Renata, vamos despedir. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Até na próxima terça-feira com mais um HCI Saúde. Vamos dar tchau, doutora? Tchau, gente. 12:07. Todos nos sentimos inseguros neste momento.